E aí, tudo bem? Tranquilo, pá? Muito bom! Estamos aqui na aula número 8, parte D. É isso mesmo, parte D. O que será que tem para nós hoje aí na nossa aula de programação para mobile? Vamos ver? Então, esse é o tema da aula de hoje. Nós vamos ver duas views, ou seja, dois componentes que estão faltando aí nos componentes básicos que a gente mais usa, que utilizam listas por trás deles. Então esses são dois componentes um pouquinho mais chatinho, e tem outros também, mas esses aí os outros já não posso considerar como básico, tá? Então nós vamos começar a ver como é que funcionam esses caras aí, tá? Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então, só para complementar o raciocínio, nós vamos focar nossos estudos em views que trabalham com listas. São elas Spinner e ListView, neste caso específico aqui. Bom, vamos começar com Spinner. Spinner, para que serve? O que é? É um componente Spinner, ele carrega uma lista de itens simples, os itens ficam ocultos até que o usuário clique nele. Então uma lista se estende. Resumidamente, a gente poderia chamar esse spinner aí, para quem conhece outras programações, como caixa de seleção ou combo box. É aquela caixinha que tem um botãozinho no cantinho com uma setinha para baixo, que você clica e ele desce. Agora, o funcionamento disso, visualmente falando, no Android pode não ser exatamente isso. Você pode clicar e ele aparecer como uma listinha suspensa. Então você clica e ele aparece uma janelinha suspensa. Ou ele aparece mesmo uma listinha, como se fosse uma view, como se fosse uma cartinha com os itens ali próximos aonde você clicou. Então tem duas formas, chama-se drop down. Ou ele vai trabalhar com drop down, que é essa listinha que escorrega, ou ele vai trabalhar com uma caixinha suspensa, como se fosse uma listinha numa janelinha suspensa. Tá bom? Então é assim que funciona o Spinner. Bastante útil. Nesse componente será necessário uma lista de itens, que na verdade é uma espécie de vetor controlado para associar ao Spinner. Então o Spinner não funciona sozinho, ele precisa dessa lista por trás dele aí. Essa lista pode ser fixa, mas também pode ser uma lista dinâmica, que pode ser modificada durante o aplicativo. Então nós vamos ver que existem várias maneiras de você carregar um Spinner. Nós vamos ver duas maneiras de fazer isso. Então, primeiro, antes de usar o Spinner, vamos ver como criar uma lista para o Spinner. Então, esse aqui é o ponto. A lista irá ser carregada no Spinner e poderá ser uma lista pré-definida fixa, ou seja, é uma lista que nunca muda. Toda vez que eu clico nela, os itens que estão nela sempre são os mesmos. Então, nessa circunstância, tem uma maneira mais fácil de fazer e que a gente pode usar. Ou ela pode ser uma lista dinâmica. Essa lista dinâmica ela pode ser carregada durante a execução do programa. Ela pode crescer, ou seja, eu posso adicionar itens nessa lista, eu posso excluir itens dessa lista, ou até fazer algum outro tipo de modificação. Então, mesmo assim, esses itens poderiam vir digitado pelo usuário ou até pelo desenvolvedor em algum outro momento. Por exemplo, eu poderia trabalhar com a mesma lista, carregando 3 modos diferentes, dependendo de alguma coisa que o usuário selecionou antes. Então, se eu tiver que trabalhar com uma lista que é dinâmica assim, que ela pode ter um conjunto, por exemplo, selecione um tipo de música. Se ele selecionar rock, vai aparecer 3 músicas. Se ele selecionar samba, vai aparecer outras 3. Então, essa lista não pode estar pré-definida, então preciso trabalhar com ela dinâmica. E uma terceira situação que nós não vamos ver hoje é uma lista que ela é carregada com dados vindo do banco. Então ela também pode ser dinâmica, mas ela não depende dos valores digitados pelo usuário ou assim por diante. Pode até ser, mas ela vem com os dados de uma tabela no banco de dados. Então isso fica para uma outra situação. Nós vamos ter nos 2 primeiros métodos que nós vamos usar no nosso projeto. E o projeto que nós vamos fazer aqui é a sequência de tudo que nós estamos vendo nesta aula número 8.
desde 8A, B, C e agora D. São todos os mesmos exercícios, o mesmo projetinho. Vamos continuar. O que nós vamos fazer então? Primeiro, a lista pré-definida deve ser criada em recursos de strings, no formato de array. Onde eu faço isso? Lembra-se de uma aula anterior em que nós vimos que é possível criar um texto como se fosse uma variável do tipo string em uma pastinha chamada res values, e lá tem dentro um arquivo chamado string.xml, justamente ali. Só que ao invés de nós criarmos uma variável, nós vamos criar um vetor de string. Então ele fica mais ou menos assim. Vamos fazer isso diretamente no Android para vocês verem. Então, onde que eu acho isso? Vamos lá. A gente vem aqui no nosso projeto. Deixa eu colocar aqui na parte de código para ele diminuir aqui a parte da lateral. Aqui eu aumento um pouquinho. Aí eu vou procurar aqui, ó, res values strings, tá vendo? Talvez vocês se lembram disso. Quando eu dou 2 cliques nele, ele abre esse XML para mim. E aí eu criei agora isso aqui para essa aula, mas estava assim, ó. Tinha só o nome do projeto mesmo criado ali. Então o que eu fiz? Eu digitei string, porque aqui é uma string normal, ó. String normal. Aí eu faço desse jeito. Aqui já não é uma string normal, aqui é uma array. Então eu preciso escrever string array, dou um nome para array, que seria um vetor, chamado período, tá sem acento, período. E aí eu coloco os itens do meu vetor. Item, tudo por tag de XML. Então eu tenho aqui manhã, tarde e noite. Então é por isso que nós temos que saber um pouco de XML para programar em Android Studio. Tá aqui o meu vetor, o nome dele é período e os itens dele é manhã, tarde e noite. Seria 0, 1, 2. Tá? Perfeito. Então, quando eu quero fazer uma lista fixa, é facinho, é só eu criar ela em XML. Legal, né? Então é isso que você está vendo aí, ó. Criamos o vetor de string contendo os itens manhã, tarde e noite, o nome período, sem acento, né? Porque ali está escrito com acento aqui, mas é sem acento. Esse nome é importante porque eu vou ter que encontrar ele depois através da minha classe R para poder ligar ele no spinner, tá? Bom, vamos lá. Então eu já fiz a minha listinha. Agora eu vou adicionar uma spinner. Então no layout da Activity, adicione um objeto spinner que está na paleta de componentes na aba Containers. Tá aqui, ó. Se você tiver dúvida, onde está o spinner? Olha ele aqui, ó. Yes! Aqui está o spinner. Então eu vou pegar esse cara aí da aba Containers e vou adicionar ele. Aí ele fica meio transparentão assim, ó. Então eu adiciono ele, tento posicionar ele aqui, ó, embaixo do... tá ficando um pouco embolado aqui, né? Mas dependendo da resolução da tela ainda cabe, né? Mais para frente vocês vão ver que talvez se eu fizer um layout muito longo, as telas elas tendem a não caber tudo isso daqui. Então aí a gente vai ter que usar um container chamado Scroll View, que a gente não viu ainda, tá? Então por enquanto não vai dar certo de usar Scroll View. Mas vamos tentar fazer caber tudo aí. Coloquei aqui. Aí vocês fazem uma conexão aqui com constraint na lateral também. Tudo com 16, 16, 16. E ele vai ficar com esse aspecto aí, como a gente configurou outros objetos aí. Certo? Então, só para vocês verem. Tá aqui, ó. Estou no Android Studio. Venho aqui na parte de Layout. E aí você vem aqui Containers. E aí você procura aqui o spinner, que é o primeiro que aparece aqui, puxa, arrasta, solta ali, e aí eu coloquei ele aqui, ó. Daí eu configurei aqui os constraints superior 16, 16, 16, sendo que o constraint superior ele engancha nesse cara aqui, que era o RB profissional. Eu não mudei o nome dele, tá? O ID dele continua spinner mesmo, porque eu não vou trabalhar com outro spinner, então deixa assim mesmo. Spinner, fiquei sem vontade de mudar. Aqui a gente não muda mais nada, né? Aqui você percebe que ele está no Spinner Mode Drop Down, mas ele pode ter o Dialog, que é aquela janelinha que pula. Mas o Drop Down acho que é mais bonitinho, né? Então você pode deixar isso aqui no Drop Down mesmo.
Beleza? Perfeito. Então no layout não há mais nada a fazer. Agora a gente tem coisas para fazer no código. Onde que eu estava aqui? Não sei se você estava vendo o que eu estava mostrando ou não. Pode ser que não, né? Não sei se você estava vendo ou não. Então, por via das dúvidas, vou só dar uma mostradinha de novo aqui. O que eu estava fazendo era o seguinte. Era pegar aqui container, spinner, arrastar, colocar aqui, definir 16, 16, 16, 16, enganchar ele nas laterais em cima. Não mudei o nome dele, ficou spinner mesmo. E aqui no spinner mode também drop down, ok. Então é isso aí. Agora sim. Bom, o que eu faço agora? Agora nós vamos para o Java. No Java nós vamos criar um objeto do tipo ArrayAdapter. Presta atenção nas etapas para criar esse negócio. É um pouco chatinho, tem várias coisas. Não é simplesmente colocar o objeto lá e digitar uns itens, né? Tem bastante coisa envolvida, mas isso garante para nós um poder para criar da maneira como a gente quer. Então lá eu vou ter que criar um tal de ArrayAdapter, que basicamente é um objeto que adapta o vetor de string que a gente tem lá, que a gente criou lá no strings, para o vetor que funciona no spinner. É por isso que chama adapter, porque ele vai fazer tipo uma conversão de um vetor normal para um vetor de spinner. Então, o código que nós vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês, ele está dentro do evento onCreate, né? Então, vamos lá, vamos olhar isso aqui diretamente no Android Studio. Então, aqui no Android Studio, o que eu fiz aqui? Primeiro passo é lá na área global. Isso aqui eu vou fazer depois, tá? Criar o spinner, mas no momento eu não criei o spinner ainda. Então eu precisei do que? Aqui no onCreate, ó, eu tenho um monte de coisa aqui, tal, combo, babá. Aqui, ó. Cadê? Lista período. Não é esse aqui não. Aqui. Esse cara aqui, ó, ArrayAdapter. Eu estou criando uma variável do tipo ArrayAdapter, começa aqui. E aí o nome dela é lista período. Então a ideia é gravar a manhã, tarde e noite nela, certo? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar um método que está diferente aqui. Então eu vou voltar aqui para você ver. Tudo isso no evento onCreate, eu tenho que usar esse método aqui, ó. Olha lá, ArrayAdapter. O tipo dele tem que ser char sequence, porque é o tipo de dados que vem de lá da pastinha strings. Chamei de lista período. Então ele cria um objeto ArrayAdapter do tipo caractere. Depois eu instancio ele, ó, com ArrayAdapter.createFromResources. Quer dizer, o que eu estou dizendo para ele é o seguinte: eu quero criar um array para spinner a partir de uma pastinha resources lá, onde eu tenho um vetor. Então esse diz aqui é o formulário, né, que é o activity. Esse cara aqui, que é meio longo, aliás, esse cara aqui é a minha array. Pode ver, confere o nome dela, período. Só que você tem que colocar o r.array. Se você tivesse criado uma variável normal, seria r.string. Como você criou uma array, então é r.array período. Aí depois disso, depois da vírgula aqui, vem um cara esquisitão aqui, ó, que é o android.r.layout.simpleSpinnerItem. Isso aqui é para definir o estilo da lista. Simple Spinner Item. Quer dizer, ele vai mostrar da forma mais simples que o spinner poderia mostrar. Mas isso é um layout pré-definido que já tem aí no Android. Certo? Por último, eu vou pegar a lista período e setar o drop-down view resource dele. Aí eu escolhi um outro layout, ó, Android R Layout Simple Spinner Drop-down Item. É um outro layout lá para... o de cima é para o item, né?
ele define o tamanho, a cor, a fonte do texto do item. E esse aqui define a largura, o etc. Como é que vai ficar a carinha do drop-down. Então é isso daí, ó. Esse é o código que a gente tem que fazer ali, a primeira parte do código. Certo? Bom, agora eu tenho que associar o ArrayAdapter ao spinner, porque eu ainda nem criei o spinner. Então a próxima etapa agora é complementar o código com a associação de ArrayAdapter ao spinner. Então devemos puxar o spinner para o código Java no evento onCreate e completar. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos lá, vou passar aqui para o Android Studio para vocês verem. Então aqui no Android Studio, primeiro que eu tenho que criar o spinner. Então está aqui, ó, criei a variável spinner, isso está lá na área global. Aí no evento onCreate, depois que tudo está certinho, eu crio o spinner. Ó. Spinner. Puxo ele pelo findViewById, r.id spinner, e vou setar o adapter dele. Ó. Set adapter lista período. Né? Eu estou dizendo que o adaptador dele é aquele lista período que eu criei anteriormente. Bom, esse código daqui para baixo eu já vou falar sobre ele daqui a pouco. Por enquanto, essas 3 linhas aí. Então tá aqui, ó, essas 3 linhas tá aí. Depois que eu criei o adaptador, ó, ArrayAdapter, tal, lista período, blá 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 blá, disse qual é o drop-down resource dele. Aí essas 2 linhas aqui, ó, findViewById e setAdapter, lista período. Pronto, tá associado, tá conectado no meu spinner. Agora meu spinner já funciona desse jeito aqui. Então quando você rodar o seu aplicativo, se você quiser testar, né? Quer ver, ó? Depois eu testo. Ele vai rodar assim, só não vai aparecer aquele madruga ali, né? Porque a gente não criou ele ainda não. Vai aparecer só manhã, tarde e noite. Né? Quando você clicar nessa setinha aqui, ó. Aí você seleciona o que você quiser aí, ó. Manhã, tarde ou noite. Tá? É assim que vai funcionar o spinner. Muito bem. Mas a gente viu aqui uma maneira de fazer isso com texto fixo. E se eu quiser fazer um texto dinâmico? Ou seja, eu quero que apareça para mim, eu quero que apareça um texto que vai ser carregado durante a execução do programa. Como é que eu faço? Porque daí não dá para mexer lá no resource. Então a gente vai mostrar a segunda maneira agora de carregar um spinner. A maneira dinâmica. É o seguinte, como a lista dinâmica é possível adicionar e remover itens da lista durante a execução do programa. Por exemplo, poderíamos adicionar itens além do manhã, tarde e noite, no exemplo anterior. O processo para a lista dinâmica é um pouco diferente. Não usamos uma array no resources, e sim criamos uma array dentro do código Java. Nós vamos usar uma classe chamada ArrayList. Esse cara aqui. Aos poucos vocês vão aprendendo a trabalhar com ArrayLists. Aí nós vamos criar então na área global um ArrayList do tipo string, tá vendo? Os ArrayLists têm um tipo. Eu posso fazer ArrayLists de qualquer objeto. Eu quero fazer de strings. E eu vou chamar ele de lista período 2. Então, vamos lá. Vamos para o Android Studio. Opa, tudo bem, hein? Eu quero ir para o Android Studio. Aí. Bom, vamos lá. Então, agora no Android Studio, o que eu faço? Primeiro, eu venho aqui na área global. Eu crio uma ArrayList chamada lista período 2. Essa cara aqui, ó. Tá vendo que ela é ArrayList do tipo string? Beleza, ela é global, mas eu não instanciei ela ainda. Então mais para baixo, no onCreate, em algum momento eu instancio ela. Aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Estou instanciando ela aqui, ó. Lista período 2 igual a new ArrayList string. É um negócio bem esquisitão, né? Mas é isso mesmo. Eu estou criando uma variável que guarda um array do tipo string. Só que ele é uma classe, por isso que tem abrir e fechar. Ele não é só um vetor, é uma classe mesmo, classe sofisticada. Muito bem. Aí, essa classe me permite, é um vetor especialzão, que me permite adicionar, remover
itens a qualquer momento. Posso remover do meio, ele reorganiza o vetor. Então ele tem uma função chamada add. Olha lá, e eu estou usando ela aqui, ó, 4 vezes estou usando. E eu posso usar quantas vezes eu quiser em qualquer parte do meu código, porque a lista período 2 ela é global. Então eu adicionei manhã, tarde, noite e madruga. Aí, a próxima etapa é fazer o array adapter, porque isso aqui é um array list. Ele não é um array adapter, ele não encaixa perfeitamente, diretamente no spinner. Eu preciso do adaptador de novo. Só que agora o adaptador funciona um pouco diferente. Chamei o adaptador de lista período e coloquei aqui, ó, new array adapter, do tipo string agora e não char sequence. E aqui dentro do parênteses eu coloquei, olha lá, this, que é o próprio activity. Coloquei o layout que a gente já viu na outra anterior, que é o simple spinner item, e coloquei array lista período 2, que tem manhã, tarde, noite e madruga. Pronto, criei a minha lista período, que é adaptador. Depois eu coloco qual é o drop-down view resource dela, igual eu fiz no outro, e a partir daqui é a mesma coisa. Eu abro o spinner, né, puxo o spinner e digo que o adaptador, set adapter, o adaptador do spinner é o lista período. Pronto, está feito, está consumado. Depois disso, que é o código que você está vendo aqui agora, de novo, eu já consigo visualizar o meu sistema aí com o spinner. Quer ver? Ó? Eu vou até executar para vocês verem aqui no meu celular. Só um segundinho. Vou rodar aqui, vou apertar um play aqui e aí vocês vão ver. Um segundinho apenas e já estaremos lá. Tá? Eu estou rodando aqui. Deixa eu só ver se ele não pegou outro cara aqui. Sim, não está certo. Tem um pouquinho de paciência porque, né, eu estou executando no meu aparelho. Eu não estou usando emulador. E o emulador também é lento, né? Então, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ele está construindo nesse momento o aplicativo e já está instalando. Instalou. Então agora é possível ver aqui, ó. Tá rodando. E aqui embaixo, deixa eu tirar isso aqui daqui. Aqui embaixo tem o spinner, ó, manhã, e tem a setinha do lado. Então se eu vier aqui e clicar na setinha, se eu vier aqui e clicar nesta setinha, ele vai expandir, ele vai abrir o drop down, ó, manhã, tarde, noite, madruga. Aí eu escolho um, pá, e fica marcado aqui, ó, que eu escolhi, madruga, certo? É assim que funciona o spinner. Legalzinho, né? Muito bem. Mas não é só isso. O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber como trabalhar com ele, não só de forma passiva como ativa também. Então, por exemplo, o spinner já funcionaria somente com a sua lista de forma passiva. Se o usuário selecionar um item no evento do botão, por exemplo, eu poderia capturar o item selecionado. Então eu faria assim, ó. Por exemplo, qualquer botão perto lá, eu capturo através do método getSelectedItem. Transformo ele em string e mostro qual é o item que está selecionado. Isso de boa, né? Mas daí o usuário pode selecionar quantas vezes ele quiser, o item que ele quiser. Só quando eu apertar o botão é que eu vou descobrir o que ele selecionou pelo texto. Ou até dá para descobrir pelo ID também. Então essa seria uma maneira. Mas eu quero também programar ele para ele ser ativo. Então, se o desenvolvedor quiser programar ele para ele ser ativo, ou seja, cada vez que eu clicar nele ele fazer alguma coisa, então eu tenho que programar o evento onItemSelected. Esse evento ocorre quando o usuário troca o item selecionado, como o nome em inglês está dizendo. Então, usando a mesma técnica que nós usamos na aula anterior para criar um evento, porque não é o evento onClick, então se fosse o evento onClick seria mais fácil, mas como não é,
Então eu tenho que usar aquele sistema que eu usei na aula anterior e escolher onItemSelected, que ocorre quando o usuário troca o item. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Não é para aparecer eu, é para aparecer o Android. Aqui está. Aí está o Android. E aí o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz na aula anterior. Eu venho aqui, crio o spinner. Deixa eu dar uns enter aqui para você não ver que eu já fiz, né? Só para a gente fazer de novo. Então tá aqui, ó. Eu digito spinner. Ponto. Aí vai aparecer um set on. Digita set on, vai aparecer uma lista de eventos. Aí tem lá on item selected listener, on item click listener, on apply windows, on e eu escolho qual deles? O item selected listener. Quer dizer, o item que foi selecionado. Clico aqui. Aí ele vai pedir para eu criar uma classe do tipo listener dentro. Eu posso criar aqui mesmo. Então eu digito new on com a letra maiúscula e vai aparecer aqui para mim, ó, adapter view. Não está aparecendo aí, mas vai aparecer uma listinha que vai ter lá adapter view.on item selected listener. Você tem que usar isso para facilitar a sua vida, porque quando eu der 2 cliques aqui, ele vai criar para mim automaticamente toda a estrutura da classe listener, que é isso aqui tudo. Ó, perceba que quando ele criar, não foi eu que digitei, ele montou para mim. Ele está pedindo para eu usar um método chamado onItemSelected e um método onNothingSelected. Ou seja, quando nada estiver selecionado, digamos que eu clique no item que nada, então ele vai cair aqui. Se eu clicar em um item normal, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele vai cair aqui. Tá? Então é assim que funciona. E como eu fiz isso aqui, vou só puxar ele para cá. Tá aqui, ó. Então o que eu fiz? Dentro do onItemSelected, eu programei para escrever naquela caixa de texto nome. Provisoriamente, tá? Eu coloquei ali porque a caixa de texto nome é para ficar o nome, né? Mas só para a gente ver a coisa funcionando. À medida que eu vou selecionando o item, ele vai mudando a caixa de texto nome para o item selecionado. Mas aí ele vai fazer isso direto, não vai para esperar um botão fazer isso. Ele vai fazer na hora que o cara selecionar. E aqui, se caso ele clicar em um lugar que não tem nada, vai escrever nada selecionado. Certo? É isso aí. Então o código está aqui novamente para você ver como é que ficou. Não tem segredo. Ó, vou mostrar para você aqui como é que ficou isso, porque eu estou com o meu software aberto. Vamos colocar aqui para você dar uma olhadinha. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, onde está escrito madruga? Quando eu clico aqui, escolho tarde, aí aqui vai ficar tarde também. Trocou na hora. Se eu clicar aqui e escolher noite, então aqui também vai para noite automaticamente. É isso aí. É assim que está funcionando agora com esse sistema que eu mudei aqui. Legal? Muito bem. Então é o seguinte, agora eu vou dar uma interrompida, a gente conclui na outra parte dessa aula, no outro vídeo. É a mesma aula, tá? 8D. A gente vai ver o outro componente chamado ListView, tá? Não saia daí.